De volta com o nosso Tudo Posse, você que está ligadinho no programa, eu tenho uma surpresa. Daqui a 3 dias, nós vamos sortear para vocês R$ 10.000 na promoção de hoje. R$ 10.000 saindo em 3 dias, por isso você precisa participar agora mesmo para garantir o máximo de chances que puder. Vai ligar então para o número 996450917. Em sua ligação, além dos R$ 10.000, você ainda leva chances para concorrer aos R$ 100.000. Em outras promoções aqui da TV, já demos esse prêmio. Que tal comprar então uma casa, um carro novo, um belo carro, hein? Esse é o sonho aí de todo brasileiro. Se não é comprar a casa, de repente é reformar, não deixe para depois. Você pode garantir chances agora. São muitos prêmios para você, é só participar e ligar. 996450917. Ligue, participe e boa sorte. Afinal, a sorte é sua, né? Maria Cândida. Agora nós vamos falar sobre um assunto muito sério, que é a adoção. E eu já falo para vocês, se vocês quiserem mandar perguntas, é o nosso 11 944 94 5023, tá bom? Então vocês podem mandar suas perguntas que a gente vai responder aqui. O governo aprovou na semana passada a nova lei da adoção que vai encurtar os prazos para o processo de adoção de crianças, mas também o tempo que a família biológica tem para decidir pela adoção. O governo propõe que os candidatos a adotantes devam ser avaliados no prazo máximo de 6 meses. O mesmo prazo se aplicará à fase de ajustamento entre o candidato e a criança para a adoção. Por outro lado, a decisão da Segurança Social sobre se uma criança é ou não adotável por uma família deve ser tomada em 15 dias. Para falar sobre essa e outras mudanças sobre a lei e também sobre a adoção em geral, estamos recebendo o assessor jurídico da ONG Internacional Aldeias Infantis, SOS, membro do Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente e advogado, doutora Ariel de Castro Alves. Tudo bem? Como vai, doutor? Prazer. Olá, doutor. Prazer. Muito bom dia. Seja bem-vindo. Primeiro, parabéns por esse trabalho fantástico, né, que o senhor desenvolve há 20 anos, né, começou com meninos de rua em São Bernardo do Campo, aqui no ABC Paulista, e fez já tantas coisas, né? Só para citar, me cita um pouquinho, porque você estava me falando nos bastidores. Sim, eu estive aí há alguns anos, né, pelo menos 2 mandatos no Conselho Nacional da Criança e do Adolescente. Lá, inclusive, nós fomos responsáveis pelo Plano Nacional de Convivência Familiar e Comunitária, que trata dessa questão da adoção, mas também trata do processo de reintegração de crianças e adolescentes para as famílias. E também estivemos à frente da discussão do Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo, que é uma legislação mais afeta a questão dos adolescentes infratores e do tratamento que eles devem ter. Também fui fundador da Comissão da Criança e do Adolescente do Conselho Federal da OAB em 2005 e a partir dessa criação na OAB Federal de uma comissão, nós tivemos também as OABs dos estados criando as suas comissões da criança e do adolescente para tratar de legislações, para tratar também de receber denúncias e de aprimorar o sistema de proteção de crianças e adolescentes. Também já em São Bernardo mesmo, já tive a função de secretário municipal à frente da Fundação Criança, que é uma instituição grande lá, que também atende crianças e adolescentes, e agora estou trabalhando na Aldeias Infantis SOS, que é uma ONG que atua em 134 países e atendendo mais de 2 milhões de crianças, adolescentes, jovens e os seus familiares. Essa entidade, só para vocês conhecerem um pouco, ela foi criada em 49, depois da Segunda Guerra, na época para dar apoio aos órfãos de guerra da Segunda Guerra Mundial. Hoje ela dá apoio para os órfãos da Guerra Social. Então, no Brasil, ela está em... O mundo mudou, né? Passamos da guerra... É uma outra guerra que nós temos hoje. Se bem que outros lugares também têm guerra e tem órfãos de guerra na Síria, várias crianças. Bom, enfim, nós vivemos num mundo complicado. Sim, mas, Aldeias Infantis, inclusive, está atuando no Nepal com os órfãos do terremoto, atuou também no Haiti. Diante dessas catástrofes, a entidade também tem ido dar apoio para essas famílias, principalmente para as crianças, para que elas sejam acolhidas. E no Brasil nós estamos aí em 12 estados
em 22 cidades, com casas-lares, que são abrigos para até 10 crianças que estão, muitas vezes, foram vítimas de violência doméstica, de negligência, de maus tratos. Exatamente. Bom, vamos falar sobre a adoção, que é um assunto muito interessante, porque envolve solidariedade, preconceito, dificuldades e nem tantas facilidades assim, porque eu, particularmente, sempre ouço pessoas reclamarem que não conseguem adotar uma criança. E tem um mercado negro que acontece, que você sabe disso, né, sim, Rafael? isso é verdade. O senhor também sabe que as pessoas compram até criança. A família que não quer, não tem possibilidade, ela vende a criança ainda bebezinho, recém-nascida. O que muda nessa nova lei e quais são as dificuldades e as facilidades de adoção? Nós temos, inclusive, essa semana, é a semana do Dia Nacional da Adoção, que foi dia 25 de maio. Então, durante toda a semana, existe uma forte discussão em torno desse assunto. Então, para você, Rafael, Maria Cândida, entenderem um pouco, nós temos aí o Conselho Nacional de Justiça lançou uma nova fórmula, né, um novo modelo do Cadastro Nacional de Adoção, para podermos ter mais agilidade na informatização desse sistema, para que, quando nós temos uma família habilitada para adotar em São Paulo, por exemplo, e aparecer uma criança que, nos moldes, né, naquele perfil que a família pediu, por exemplo, uma criança de 2 anos, uma criança branca, então, daí, imediatamente, o juiz da infância aqui de São Paulo vai ser avisado, lá em Belém do Pará, nós temos uma criança num abrigo com essas características. Essa criança já foi destituída do poder familiar, quer dizer, ela não tem mais vínculo com a sua família biológica e ela já pode ser adotada. Hoje, no Brasil, nós temos 33.300 pessoas que podem adotar crianças e Que são adolescentes, cadastrados para adotar. foram habilitadas no processo, passaram por análises psicológicas, sociais, mostraram que não tinham antecedentes criminais, por exemplo. Uma pessoa condenada já por estupro, ela jamais vai poder se habilitar num processo de adoção. Então, as pessoas têm que apresentar, né, a sua declaração de rendimentos também, porque isso é analisado, se a pessoa vai ter também as condições sociais, financeiras, mas não é só essa a questão. Então, a questão econômica, ela não está acima das demais. A pessoa tem que ter se planejado. A pessoa não pode querer adotar só porque ela quer manter o casamento ou porque é um interesse puramente pessoal. Ela tem que pensar no interesse daquelas crianças e adolescentes que precisam ter um lar, que precisam ter uma família. E temos hoje, então, no Brasil, 5.600 crianças que podem ser adotadas. Olha a conta, compare os números. 33.000 famílias, é isso? Isso, ou pessoas. Ou pessoas aptas à adoção. Digamos que Pouco fossem mais de- 16 mil pessoas. Mas... Pouco mais de 5.000 crianças propensas à adoção. E não E conecta, não se né? encontram, não é, doutor? E, por outro lado, nos abrigos, segundo o Ministério do Desenvolvimento Social, temos 36.000 crianças e adolescentes. Nos abrigos? Nos abrigos. Agora, a maioria dessas então, crianças, elas têm famílias biológicas, ela tem o vínculo O vínculo não com foi os desfeito pais, ainda, é isso? com os pais, com as mães, ou às vezes com um tio, com uma avó. Porque às vezes o pai e a mãe não têm condições de cuidar ou cometer algum tipo de abuso, violência, mas uma avó, uma tia tem condições. E a criança já tem uma relação com aquela pessoa. Então a justiça preferencialmente vai manter ela com quem ela tem vínculo. Agora, outra dificuldade da adoção, além dessa dificuldade de termos muitos pretendentes e poucas crianças que foi destituído o poder familiar, o poder familiar ele só é destituído quando as chances de reintegrar para a família, elas se esgotam. Então, os assistentes sociais, os psicólogos dos abrigos e da vara da infância já já tentaram, já conversaram com aquela família, mas eles continuam repetindo os erros. Por exemplo, se os pais são drogados, estão vivendo nas ruas, então daí não tem condições daquela criança retomar. Ou se aquela família diz que não, eu não quero a criança de jeito nenhum, não quero mais saber, daí ocorre a destituição do poder familiar. É um processo que vai terminar e vai
desvincular completamente da família de origem. Eu percebo, doutor, uma certa morosidade, inclusive nesse processo de destituição familiar. Porque é o seguinte, eu quero adotar uma criança, mas aí eu quero uma criança que tem até um ano e meio de idade, ok? Vamos pensar dessa forma. A maioria das famílias querem crianças mais exatamente, jovens, mais novas. Aí nesse processo de destituição familiar, e até verificar as condições da criança, a criança ali no abrigo vai, naturalmente, envelhecendo. Sim. Os anos, o tempo vai passando. Aí essa criança, que quando gostaria de adotar, tinha lá 9, 10 meses, a hora que ela está propensa à adoção, está livre, né, para adoção, vai estar com 3, 4 anos de idade. E aí E a a pessoa criança não quer mais. acaba ficando esquecida até lá no abrigo. Não é isso que acontece naturalmente, doutor? E isso é colaborado com a falta de estrutura das varas da infância e juventude. Nem sempre as varas da infância têm uma equipe técnica de assistentes sociais, de psicólogos, que possam fazer esse trabalho mais rapidamente. Que elas têm que fazer visitas domiciliares, têm que entrevistar os pais, têm que entrevistar avós, tios, elas têm que mostrar que realmente estão se esgotando todas as formas da criança ficar com aquela família, porque senão essas pessoas também podem responder depois se elas cometerem algum tipo de abuso durante esse processo. Agora, a outra dificuldade é as idades. Nós temos, a maioria das pessoas, elas querem crianças com até 3 anos de idade. Sim. 70% querem crianças com até 3 anos de idade. Sendo que a grande maioria que estão nos abrigos, 80%, elas têm mais do que essa idade. Então, a conta acaba não fechando. Não fechando aí. Uma dificuldade. Aquelas com menos de 3 anos, elas representam menos de 5% da que estão. E tem uma outra nos situação abrigos. ainda, irmãos para adoção. O 2, doutor 3 estava irmãos falando para que adoção, tem que adotar né? com os irmãos também. A lei prevê que não pode haver essa separação, porque é muito traumatizante para a criança. E 80% das pessoas querem adotar crianças que não têm irmãos. E boa parte delas tem irmãos. Agora, a questão da cor, essa já tem sido uma diferença menor. Hoje, 46%, Já é uma superação isso, né? 46% não exigem nenhuma questão vinculada à cor. Aceitam crianças negras ou brancas. Então, aos poucos, nós estamos conseguindo diminuir essa restrição. Nós temos já adoções também de crianças com deficiência. Imagina um pretendente à adoção que alguém tenha, que quer né, mesmo. essa finalidade de adotar uma criança com deficiência, sabendo de todas as dificuldades que ele terá nesse processo. Outra coisa que é importante alertar os telespectadores é que a pessoa tem que ter 18 anos para adotar e ao menos uma diferença de 16 anos entre quem vai adotar e a criança que vai ser adotada. São os critérios para poder São adotar, os critérios né? principais aí. Daí a pessoa vai procurar a vara da infância. É A isso que eu vara ia te da perguntar. infância. Como que localiza essas varas, grupos? Como a pessoa adota? Todo município, praticamente, a justiça é dividida em comarcas. Então, nós temos em todo município, praticamente, uma vara da infância e da juventude. A pessoa vai procurar o cartório da vara da infância, vai receber uma lista dos documentos para providenciar, daí ela providencia, leva de volta esses documentos e depois ela vai ter, através da defensoria ou de um advogado, por petição, ela vai ter que se manifestar que quer ingressar no cadastro de adoção, que quer se tornar um adotante. Pode fazer a pessoa individualmente ou o casal. Então, não precisa, não são só as pessoas casadas, união estável, que E quais podem documentos adotar. que, por exemplo, que eles exigem? CPF, RG, comprovante de residência, comprovante de renda e o atestado de antecedentes criminais e também civis. Uma pessoa também extremamente endividada, ela pode também não ter a condição adequada. Nessa uma condição de criança, renda, né? então, tem uma renda mínima que é exigida? Não tem. Não tem um valor especificado? O que vai se analisar é se a família tem condições de garantir a alimentação da criança, os cuidados essenciais com aquela criança. Então, por isso que é necessário verificar essa questão da renda, né? Quantos salários mínimos aquela família tem para... Esse processo demora quanto tempo, mais ou menos? Esse processo inicial, ele é bastante rápido. Ele pode demorar 1 mês, 2 meses no máximo, para a pessoa se cadastrar para o processo de adoção. Tornar-se apta, Agora, né? tornar-se apto, né? E agora, para se habilitar efetivamente para poder adotar,
vai ter o estudo psicossocial. Então, algumas varas têm cursos para essas pessoas, outras fazem as visitas domiciliares, que são sempre exigidas, e também ela passa por entrevista com psicólogos e entrevistas com assistentes sociais para ver por que a pessoa quer adotar, se ela está planejada para cuidar de uma criança, qual o estilo de vida daquela pessoa, né? Porque se for uma pessoa que não para em casa, que não tem tempo para nada, que passa também, todas as noites na balada, provavelmente ela vai ter mais dificuldade. Adotar para deixar com uma empregada, né? Com Qual é uma o babá, perfil hoje das pessoas que querem adotar uma criança? Boa parte são pessoas que não tiveram Filhos. filhos, ou porque já pensaram sempre mesmo em adotar, se planejaram para isso desde o momento do casamento, por exemplo, ou são pessoas que por problemas de saúde também não podem ter filhos. Mas também tem sido muito comum aquelas pessoas que já têm, por exemplo, um filho do sexo masculino e querem, por exemplo, uma menina. Daí eles procuram para poder ter, então, um casal, né? Para poder Existe ter uma porcentagem, um menino e uma estudo, menina. de quantos por cento dá certo de adoção? Porque tem casos que não dá certo, até as crianças retornam, né, pro abrigo. Não acontece isso? Não há um Sim. entrosamento, é isso? É, Maria? exatamente, isso? é. Entrosamento da criança e o casal. É. Né? Para evitar essas situações, nós temos antes da adoção, geralmente tem a guarda provisória. Então, a primeira família, quando aparece uma criança no perfil que a pessoa, a família, o casal pediu, né, escolheu, eles vão conhecer a criança no abrigo. Depois eles começam a passar fins de semana, aquela criança fica com eles no final de semana. Para ir se adaptando. Depois vem a guarda provisória. Então, eles vão ficar com a guarda provisória até a adoção definitiva, onde vai ocorrer até a mudança no sobrenome, pode ocorrer a mudança no primeiro nome, e depois da sentença de adoção é irrevogável, não pode mais modificar. Mas acontece isso que a Maria Cândida perguntou. Nós temos situações em que não houve a adaptação ou se justifica que a criança, quando pequena, tinha um comportamento, ela, claro, foi crescendo, muda um pouco o seu comportamento. E daí não... E também problemas financeiros, né? Que indisciplina, problemas financeiros, são várias as situações. Agora, uma família que se propõe a adotar uma criança, é que nem filho, a gente pode estar passando por problema financeiro que for, você vai se matar para sustentar, sei lá, não vai devolver, você vai devolver? Que absurdo isso, né? Isso gera um trauma muito grande, né? Porque elas são duplamente abandonadas. Já foi rejeitada uma vez? Foram Exatamente. rejeitadas e abandonadas pela família de origem. Imagina novamente quando você já criou todo um novo projeto de vida em cima ainda mais para uma criança. De um lar, de uma nova família, você é colocado nas ruas novamente e essas crianças voltam para os abrigos. Então, é um trauma que tem sequelas para o resto da vida. Muita gente diz que não é muito bom você visitar os abrigos porque dá muita esperança para as crianças e tudo. O que o senhor acha sobre isso? Hoje não tem mais aqueles casos em que as pessoas vão em abrigos, escolhi essa criança, vou adotar diretamente ela. As pessoas têm que entrar no Cadastro Nacional de Adoção para depois ir aparecendo os perfis, dentro do perfil que ela escolheu, para ela ir conhecendo as crianças. Daí que ela vai no abrigo para conhecer aquela criança. Depois que você tem que ir para conhecer. Isso. Mas se você quiser fazer um trabalho social, você pode fazer no abrigo, aí é outra coisa. Depois dela se inscrever, daí depois dela se habilitar, que daí tem esses exames psicológicos, daí quando aparece uma criança no perfil almejado, escolhido, daí que ela vai poder visitar o abrigo e aos poucos ir estabelecendo vínculos com aquela criança. Geralmente, antes da adoção definitiva, também tem um estágio de convivência, que é um período também de adaptação. Então, às vezes, quando não tem guarda provisória, daí tem pelo menos 30 dias de um estágio de convivência, de adaptação. Agora, as pessoas poderem visitar abrigos, é claro que as pessoas podem. Inclusive, as pessoas podem também adotar aquelas crianças com poucas chances de adoção a partir dessas visitas. Se a pessoa faz um trabalho voluntário, ou mesmo quem trabalha em abrigos, né? é comum de acontecer. Quem trabalha com abrigos, visita
essas casas, às vezes as pessoas têm um trabalho também vinculado às igrejas, que ela dá apoio a essas instituições, ela vai aos poucos estabelecendo vínculos e pode ter uma criança lá de 10, de 11 anos, de 12, ó, eu vou querer a guarda dessa criança. Daí ela pede na justiça a guarda daquela criança e depois ela pode pedir a adoção também daquela criança ou adolescente. Então, isso pode ainda acontecer. O que não pode mais ter é a chamada adoção à brasileira, que a pessoa pega uma criança para cuidar do vizinho, de um conhecido, leva para casa e fica por isso mesmo. A pessoa tem que procurar a Justiça da Infância e Juventude, entrar com os processos, poder passar por todos os trâmites. Bom, eu quero agradecer ao doutor Ariel, deixar a ONG, né? A ONG Aldeias... Infantis SOS. Aldeias Infantis SOS. Vamos colocar o site aí, se vocês quiserem mais informação, entrem lá. E se vocês quiserem fazer uma doação, ou de alimentos, ou de roupas, ou de dinheiro mesmo, ó, empresários que eventualmente estão assistindo ao programa, vocês entrem em contato com o doutor Ariel na ONG Aldeias Infantis SOS. Muito obrigada, parabéns pelo trabalho. Obrigado a você, parabéns pelo programa. É um prazer estar aqui. Obrigado, Rafael. E volte também sempre, tá bom? Obrigada, doutor. Rafael. Muito interessante, doutor Ariel, obrigado pela entrevista, pelos esclarecimentos. Se alguma dúvida ficou, WhatsApp para você, 0 operadora 11 944 94 5023. Pode mandar sua perguntinha, você de todo o Brasil. Vocês viram aí o número de crianças, a espera de adoção, a espera de um lar. É a solidariedade que a gente precisa exercer no nosso imenso Brasil. Mas agora, pare tudo aí o que você está fazendo. Eu quero que você ligue agora mesmo para o 0800 940 0515. É hora de aproveitar a promoção Chevrolet Fácil do Consórcio Nacional Chevrolet. Você não vai deixar de aproveitar a oportunidade de comprar o seu carro novo com parcelas assim, ó, pequenininhas. Olha o valor aqui, ó, R$ 485 mensais. Cabe no seu bolso, né? Vai comprar o seu carro pagando, então, muito pouco, apenas R$ 485 mensais e mais nada. E não para por aí não, hein? Tem muito mais vantagem para você, porque é o seguinte, não precisa dar nada de entrada. É isso mesmo. Vai comprar o seu carro novo sem entrada. É isso mesmo que você ouviu. O único esforço, então, é pegar o seu telefone e ligar. Tá aí o número para você na tela, então? Vamos lá, 0800 940 0515. E ligando agora, comprando o seu Chevrolet novo, você vai concorrer todo mês a 4 sorteios de R$ 25 mil, isso até o final do seu plano. R$ 25 mil para você viajar, fazer compras, vai gastar como quiser aí. São R$ 25 mil para mudar a sua vida. Só que tem que ligar agora, hein? Eu sei que é muito dinheiro, então agarra essa chance única, não perca tempo, 0800 940 0515. Conquiste seu carro novo com a promoção Chevrolet Fácil do Consórcio Nacional Chevrolet. Parcelas pequenininhas a partir de R$ 485 mensais, sem entrada e ainda concorre todo mês a 4 sorteios de R$ 25 mil até o final do seu plano. 25 mil para você gastar como quiser. Dê adeus ao seu carro velho, garanta já o seu carro novo com a promoção Chevrolet Fácil do Consórcio Nacional Chevrolet. Não espere mais, hein? Vai ligar agora mesmo. 0800 940 0515 e realizar o seu sonho do carro novo através da promoção Chevrolet Fácil do Consórcio Nacional Chevrolet. É só ligar. Vamos agora então para um rápido intervalo. Na sequência, um sabor que não pode faltar nas festas de casamento. O bem casado. Olha que delícia! Daqui a pouquinho você vai aprender como fazer. A gente te espera.